Olá, boa noite. Temos aqui hoje mais uma aula dos nossos encontros semanais. E hoje essa aula tem um título diferente, tem um título que vai te deixar assim pensando, o que será que a Suzy quer dizer com isso? Mas eu vou te explicar direitinho o que significa, porque eu quero saber se o teu sobrenome é um CNPJ que não é o teu. E para a gente começar a conversar isso, eu quero só te fazer uma pergunta aqui antes de mais nada. Você já reparou que quando a gente trabalha numa empresa, o nosso sobrenome parece que muda? Exemplo, aqui é a... Oi, tudo bem? Estou ligando para alguém. Aqui é a Suzy da Ímpar. Eu não sou a Suzy Souza, eu sou a Suzy da Ímpar. Então, o nome da Ímpar passa a ser o meu sobrenome e eu quero te falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei aqui que você me acompanha porque quer empreender em RH. Então, o que que a gente vai assistir, o que que a gente vai ter na aula de hoje? Nessa aula de hoje, eu quero que você reflita sobre um dos principais pontos que caracterizam teu negócio de RH, que é te apresentar dizendo o teu nome e o nome da tua empresa. Essa aqui é a 15ª aula de uma série de 50 que acontecerão durante o ano de 2025. E é uma aula que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para quem quer aprender, dominar e faturar com consultoria de RH. Vamos começar então? Vamos lá. Bem, a gente tem que começar com essa frase que fica clássica, né? Oi, eu sou a Suzy, da Ímpar. Então, me conta uma coisa. Será que no momento atual, o teu sobrenome, ele é equivalente a um CNPJ que é o teu ou que não é o teu ainda? Se você ainda trabalha como CLT, provavelmente o teu sobrenome, quando você liga, ainda é o nome, o CNPJ dessa empresa onde tu estás, não é? Então, aqui é a Suzy da empresa XPTO. Eu quero que você pare e pense no quanto que você dedica de talento, de energia, de paixão num projeto que, de verdade, você no final não é exatamente quem colhe os frutos disso tudo, né? Então, se você é uma pessoa de RH e você tem o sonho de empreender, fica aqui comigo. Fica aqui comigo, porque hoje a gente vai falar de como transformar essa vontade em realidade. E olha, quero já deixar para ti uma coisa bem importante. Eu sei que empreender dá medo. Dá medo, sim, e é normal. É muito normal. Medo de não dar conta, medo de não ter cliente, medo de financeiro, medo de vender, medo de falhar, medo, 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 medo. Esses medos, eles só existem porque mudar assusta. Cá entre nós, é claro que assusta. Hoje em CLT, você tem lá todo mês a sua garantia, a sua remuneração, boa ou não, ela é garantida. Garantida até por aí, né? Mas você tem um contrato de trabalho, você sabe que vai receber. Mas ok, a gente saber que mudança assusta, que mudança dá medo. Só que o medo ele também tem uma outra interpretação que eu considero super importante. O medo é saudável. Você ficar paralisado por ele é que não. Então, se o medo é saudável, você precisa saber se ele está paralisando, se ele está impedindo de você dar sequência no seu sonho ou não. Porque eu diria que é o grande sinal ter medo, né? É o grande sinal de que a gente se importa com aquilo, né? É o grande sinal de que a gente realmente se preocupa, quer dedicar e entregar o nosso melhor, né? Então é importante a gente aprender a lidar com o medo, porque ele não vai deixar de existir. Nem no CLT ele deixa de existir, porque a gente vai ter medo constante de ser desligado. Então, não é uma segurança propriamente dita, né? Só que a gente não pode nem ignorar o medo e muito menos paralisar
por causa dele. Então, vamos falar do lado bom agora, né? Porque a gente está falando aí de paralisar medo, de medo anormal e tal, mas sentir medo não é muito confortável. Então, vamos falar da coisa boa, que é, eu chamo aí de delícia de aprender. O que que acontece quando a gente empreende, né? Que a gente aprende a empreender? Primeiro, a gente constrói alguma coisa que está totalmente alinhada com a nossa identidade, com quem a gente quer trabalhar, com as regras que a gente acredita nelas, com os valores que a gente considera realmente sólidos, realmente importantes. Tem a ver com você amanhecer, sabe? Acordar de manhã sabendo que você está investindo no teu sonho e não no sonho de uma outra pessoa, de um outro grupo empresarial. E assim, dá trabalho. É verdade que dá trabalho. Só que é um trabalho que tem o teu nome, tem a tua assinatura, tem o teu estilo impresso ali. E quando eu vejo alguém paralisando pelo medo, eu fico me perguntando, né? Por que será que esse medo paralisa? O quanto que esse medo é grande que é capaz de tirar as forças? O quanto esse medo é grande que ele é capaz de dizer assim: aqui não pode sonhar, não. Será que é isso mesmo? Será que não pode sonhar, não? Porque é assim que a gente se comporta. Então, a primeira coisa que eu penso que a gente tem que olhar é: se você tem um sonho, se você quer ter uma empresa, você vai ter uma empresa. Essa empresa terá um nome. Comece a se imaginar, comece a criar na sua cabeça o cenário de você pegar seu telefone, né, e ligar para alguém e dizer: Oi, aqui é a Suzy da Ímpar. Claro que dizendo seu nome e o nome da sua empresa. Eu vou dizer para você que eu, Suzy, tá o celular de volta, que eu, Suzy, tenho um grande orgulho, tenho um grande prazer quando eu me apresento. Aqui é a Suzy da Ímpar. Nos grupos de RH em que entram pessoas novas, né, principalmente aqui da região, que muita gente acaba me conhecendo, as pessoas novas vão entrando e o meu WhatsApp ele é corporativo, então aparece o nome da empresa. E aí lá nos grupos eu sou a Suzy da Ímpar. Eu sou a Suzy da Ímpar. Eu acho isso tão legal, sabe? É tão gostoso você falar o nome da sua empresa, porque ele incorpora em quem a gente é. Ele realmente passa a ser um sobrenome. Ele realmente passa a ter uma representação de que você conseguiu texturizar aquele sonho, sabe? Você conseguiu dar forma, você conseguiu dar peso, você conseguiu dimensionar aquele sonho. E quando você faz isso, é um prazer quase indescritível, sabe? Então, para que você possa usar o nome da sua empresa como o seu sobrenome, algumas coisas precisam ser feitas. E eu quero te contar aqui algumas delas. Então, vou chamar aqui de dicas práticas. A primeira coisa, vai buscar conhecimento específico para poder escolher o teu nicho, construir o teu negócio, identificar os valores e tudo mais. Cria aí para você, para ti, uma reserva financeira para os primeiros meses, porque empreender não significa que você terá uma renda igual a que você tem no CLT no início. Depois ela extrapola. É muito difícil no CLT você conseguir ter uma renda como você pode ter empreendendo. Mas é super importante que você construa uma reserva, porque o primeiro ano é o mais desafiador. Ah, você já pode começar faturando bem e tal? Pode, mas não, via de regra não é o que acontece de cara. Tem alguns pontos aí expoentes, alguém que já tinha um negócio mais ou menos encaminhado, mas não é uma regra. Então, é super importante construir essa reserva financeira. Uma outra coisa que é muito importante é você montar um plano de ação que seja simples e você começar pequeno, porque com o medo
você sonhar muito grande pode ficar muito assustador e pode fazer você desistir. Então, se você pura e simplesmente resolver começar pequeno, tá tudo bem. Comece. Só comece, né? E entenda que você pode fazer tudo isso sozinho. Eu sempre falo aqui, dá para fazer sozinho? Dá, eu fiz sozinha. Mas definitivamente, se você tiver uma rede de apoio, se você tiver um grupo de apoio, como numa mentoria, você economiza muito tempo, você pega a tração mais rápido, você erra menos. E uma das coisas mais importantes é errar rápido, né? E errar menos. E por que que é importante errar rápido? Porque não dá para você ficar errando e esperar anos e anos e anos para poder acertar. Senão vira um negócio meio que cassino, né? Você está ali girando a roleta para ver se um dia, quem sabe, todavia, não obstante, você acerta. Então, é importante você encurtar o caminho. Empreender não precisa ser um salto no escuro, um salto no vazio. Ele pode ser um caminho seguro, planejado, acompanhado, trabalhado para que você realmente consiga ter maiores chances de sucesso. Porque não dá para dizer que no empreendedorismo você sempre tem sucesso garantido. Não, não é uma verdade e eu não gosto de trabalhar com o que não é verdade. Então é importante que você saiba, pode dar certo, pode dar errado, pode. A quantidade de pessoas que dão errado são aquelas que andam sozinhas e tentam resolver tudo sozinha. A grande maioria. Eu posso afirmar isso porque o meu trabalho de mestrado foi exatamente sobre empreender em RH. Então veja que ah, quando você tem uma estratégia, quando você tem um desenho mais claro do que você vai fazer, muito melhor. Então, vamos revisar aqui essas dicas que eu te dei. Buscar conhecimento específico, ter uma reserva financeira para os primeiros meses, pelo menos, montar um plano de ação simples e começar pequeno, mesmo que seja pequeno, e encontrar uma rede de apoio. Por quê? Porque burocracia, propriamente dito, o contador te apoia. Vender, você pode contratar alguém para vender para você, não é? Marketing, você pode contratar uma agência. Mas eu vou ser bem honesta com você. No início, o volume de negócios não é muito grande. É um volume pequeno, naturalmente. Então, no início, é normal que você chute, cabeceie, cobre no gol, esteja na bilheteria, né? Você joga em todas as posições. E gradativamente, com o negócio crescendo, trazendo uma solidez maior, você vai contratando o apoio que precisar. O que você não tem muito como negociar é o contador. Todo o restante você pode fazer. Na mentoria Viva de RH, inclusive, eu oriento em relação à rede social, canal de YouTube, tem uma série de coisas que a gente fala na mentoria para apoiar nesse sentido. Então, dá para fazer. A nossa rede social até hoje é alimentada por nós. Então, tá tudo certo. Você vai trazendo pessoas na medida que você já começa a perder aí a capacidade de entrega dessas coisas, mas a priori você consegue fazer. Então, se você tiver a orientação adequada e um passo a passo mais certinho, mais justinho de como caminhar, vai dar certo. É super importante que você esteja atento a isso. E por que que precisa ficar atento a isso? Porque existem alguns erros comuns, né? Primeiro erro comum é querer fazer tudo sozinho de cara num negócio que é gigante. Então, isso é um erro que é bastante comum de acontecer. Você vai conseguir fazer as coisas sozinho se tiver um negócio que seja pequenininho. Na medida que ele cresce, você vai precisar de apoio. Uma outra coisa que é bem comum de acontecer é começar sem reserva nenhuma. Isso dá para fazer? Dá, mas aumenta a sua chance de gerar um desespero, de gerar uma gastura, uma ansiedade, porque ainda não está faturando. Então, pode? Pode, ou porque não está faturando de modo homogêneo mensalmente, né? Constante mensalmente. E uma outra coisa que é um erro bem comum é não investir no marketing pessoal. E aqui eu estou falando de apresentação, estou falando de
boa imagem, rede social e essas coisas assim, porque você é a marca do seu negócio, né? Você é a imagem do seu negócio. Então é super importante que você consiga olhar para essas coisas todas. E não dá para a gente negociar, considerar, aliás, começar um negócio sem olhar para esses detalhes. Porque é verdade que empreender é um caminho bem desafiador, mas em contrapartida, eu diria que é uma das experiências que traz mais transformação para a gente, porque a gente precisa mudar o jeito de encarar o trabalho, o jeito de ter a rotina, porque a rotina é muito diferente do CLT. Então, tem uma boa notícia aqui. Dá para a gente viver bem com RH e dá para a gente fazer isso de um modo saudável e sustentável, né? Então, se você quiser tirar esse sonho do papel, eu te faço um convite de conhecer a mentoria Viva de RH, mas não sem antes avaliar teu perfil empreendedor. E eu abri na minha agenda uma série de horários que estão ali disponíveis para conversar com você. Para conversar com você, para entender o que que é o teu sonho, entender como é que você está pensando trabalhar, fazer uma avaliação do teu perfil empreendedor, te contar como é a mentoria e, sobretudo, te dar um pouquinho de luz, sabe? Te dá essa luz que você possa entender melhor qual é o caminho que você pode seguir, o que que você tem que reforçar no seu perfil, o que que você precisa desenvolver no seu perfil, o que que já está ok no seu perfil, para que você direcione sua energia, seu investimento para aquilo que é realmente importante. Então, se você quiser tirar o seu sonho do papel, nós estamos aqui na Mentoria Viva de RH, prontos para te acompanhar nessa missão. A gente pode juntos construir o negócio com o teu sobrenome, para que você ligue para os lugares e diga: Oi, eu sou o fulano da empresa, minha empresa. Cara, não tem preço você falar isso. Então, vem com a gente e na próxima semana a gente se encontra. E nós vamos nos encontrar para a nossa aula 16. E olha que esse negócio está andando bem rápido, hein? Um grande beijo e a gente se vê na próxima semana.